Nesta edição, a entrevista fala sobre os 30 anos do DIAP e a reportagem da semana aborda o tema saneamento básico no Brasil. Nós temos o nosso EasyTech, a nossa faculdade de engenharia de inovação, que nós lançamos a ideia há muito tempo. Vínhamos com o sonho de montar uma faculdade de engenharia que pudesse contribuir com a formação de profissionais para o mercado brasileiro. Hoje o nosso sonho está realizado. Nós temos o credenciamento do MEC, temos uma faculdade inovadora, talvez a referência no país na área de inovação. Nós temos a modernidade nessa faculdade para que a gente possa apresentar, a única instituição sindical no país que lança uma faculdade. Acho que nós temos aí a proposta de contribuir positivamente para o Brasil, para a educação brasileira, uma faculdade que não tem e nem pode, nem consegue competir com qualquer outra faculdade na questão do tamanho. Mas nós temos a pretensão de sermos uma referência na tecnologia, na inovação e, sem dúvida, montar uma faculdade de engenharia de inovação para que a gente possa acrescentar no mercado qualidade, efetividade e que possa também essa referência ser referência para outras entidades, outras instituições de ensino que possam também caminhar nesse sentido. Uma faculdade que não tem, nós não queremos lucro, ela não tem fins lucrativos, é uma faculdade sem fins lucrativos, uma faculdade que pretende acrescentar, somar e ter a condição de contribuir efetivamente para a educação brasileira. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e vamos falar sobre uma entidade que ajuda e muito, não só o movimento sindical a tomar decisões, mas também a sociedade civil organizada. Eu falo do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que está aí nos seus 30 anos. E é sobre essa efeméride, esta passagem que vamos conversar com o Celso Napolitano, presidente da entidade. Celso, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Fábio. Uma grande alegria. Bom, o DIAP foi fundado em 19 de dezembro de 1983, reúne atualmente cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores, congregando centrais, confederações, federações, sindicatos e associações distribuídas em todos os estados do país. Celso, a primeira pergunta: quem comanda o DIAP? Como é que é essa estrutura decisória? Na verdade, Fábio, quem comanda o DIAP são as entidades sindicais. O DIAP é composto por uma diretoria política, eleita pelas entidades sindicais, e tem o corpo técnico. Quem toca o dia a dia do trabalho do DIAP no Congresso Nacional é o corpo técnico, que é comandado pelo competente jornalista Antônio Augusto de Queiroz, mais conhecido como Toninho do DIAP. E essa equipe que foi formada por ele, com inspiração do nosso fundador, que é o Dr. Ulisses Riedel, né? O Dr. Ulisses Riedel é o grande inspirador do DIAP, ainda até hoje ele é como um oráculo, tanto para as entidades sindicais como para os funcionários, para os técnicos do DIAP. Por inspiração do Dr. Ulisses, o Toninho montou uma equipe de jornalistas e assessores políticos que fazem todo o trabalho no Congresso. E essa equipe recebe orientação da diretoria do DIAP, que é formada pelos dirigentes de entidades sindicais, que na verdade são as entidades sindicais que bancam o DIAP, né? As entidades sindicais que são aquelas financiadoras do DIAP. E tem também o núcleo administrativo, é isso? O núcleo administrativo é formado pelo superintendente, pelo tesoureiro, que é para fazer, e tem uma funcionária, a Iva, que também faz essa parte toda em termos administrativos. Tem um contador lá de Brasília,
Mas o DIAP é uma instituição muito enxuta. Eu costumo dizer que o DIAP é um verdadeiro milagre, porque é uma entidade que apoia todas as entidades sindicais, edita livros, cartilhas, compêndios que servem de orientação para as entidades sindicais, é mantida pelas entidades sindicais em número não muito grande, porque apesar do DIAP ter 900 entidades filiadas, nem todas são adimplentes, existe uma carga de inadimplência muito mais ocasionada pelos problemas que as entidades sindicais hoje em dia estão encontrando para sobreviver economicamente também. Muitas entidades sindicais estão sendo sufocadas economicamente. Então o DIAP vive com pouco dinheiro, né? Tem uma estrutura técnica e administrativa enxutíssima e que permite com que ele faça um trabalho efetivo. E tem já tem uma grande vantagem, que é termos uma sede própria lá em Brasília. Então não dependemos, o DIAP não depende mais de aluguel, nada disso, etc. Tem uma sede própria e que toda essa questão financeira é muito bem estruturada e elaborada pelo superintendente, pelo tesoureiro e com a participação efetiva do Toninho, do Antônio Augusto. E eu, como presidente, fico mais na orientação geral. Se a gente pudesse aí definir sinteticamente a missão do DIAP, né, a sua finalidade, o porquê da sua existência, como o senhor faria isso? Eu costumo dizer que o DIAP ele tem a missão de orientar as entidades sindicais a que orientem os trabalhadores que elas representam a exercer a sua condição de cidadania política da maneira mais consciente possível. O DIAP é o lobby do movimento sindical no Congresso Nacional. No Brasil é feio falar-se em lobby, né? Porque quando se fala em lobby no Brasil, sempre pré-julga-se a questão do dinheiro, que é um lobby comprado, né, arranjado, etc. Não. O DIAP faz o lobby efetivo, vamos chamar de o lobby do bem, porque o lobby do DIAP é feito com a pressão sobre aquelas pessoas que são eleitas. Então, o DIAP marca, a gente costuma utilizar uma expressão que até foi cunhada pelo Sérgio Gomes aqui da Alboré, que é um grande colaborador, Sérgio, um grande colaborador do DIAP. O DIAP faz a marcação homem a homem no Congresso Nacional. Nós, do movimento sindical e o próprio DIAP, nós não somos contra aqueles representantes do poder econômico, do poder industrial, do sistema bancário, etc. Acontece que o Congresso Nacional ele é um espelho da sociedade brasileira. Então, ele tem que ter todos os elementos que compõem a sociedade lá dentro. Inclusive pessoas desonestas, porque no Brasil há pessoas desonestas, mas aqueles que são representantes do poder econômico, financeiro, etc., eles têm que se designar como tal. Fica muito difícil uma pessoa desse tipo ir à porta de fábrica, pedir voto e lá votar contra o trabalhador. Então, é difícil e antiético e incorreto. O Delfim Neto costumava dizer que ele fazia de tudo para ter nota baixa no DIAP, porque exatamente ele defendia o poder econômico, acabou. Então ele estava muito bem definido no Congresso Nacional. Então o DIAP faz questão de fazer essa marcação para devolver ao trabalhador, como aquele deputado que foi eleito naquela base, às vezes pedindo voto para ele, está defendendo ou não a questão dos trabalhadores. Então, a missão do DIAP é ser o lobby do movimento sindical e o defensor dos trabalhadores no Congresso Nacional. No próximo bloco, nós vamos falar dos instrumentos utilizados pelo DIAP para exercer esta pressão. E é claro, aí um espaço especial teremos para falar das publicações, famosas publicações do DIAP. A gente volta daqui a pouquinho.
Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição fazendo um raio-x do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que, como foi muito bem explicado por Celso Napolitano no primeiro bloco, é uma instituição que visa acompanhar o trabalho do Legislativo, munir a base trabalhista de informações para poder melhor gerir o seu candidato. Ora, nas eleições ele não buscou voto lá na base? Como acompanhar esse trabalho? O DIAP, então, é o elo entre o mundo do trabalho e o legislativo. Celso, fale um pouquinho dos instrumentos usados pelo DIAP para aumentar essa interlocução entre o poder legislativo e a base dos sindicalistas. Basicamente, o instrumento que o DIAP usa é o acompanhamento diário no Congresso Nacional. Todo o levantamento dos projetos de lei que são enviados ao Congresso Nacional pelo Executivo ou que são elaborados pelos próprios parlamentares, deputados e senadores, eles têm o acompanhamento direto do DIAP. A equipe toda do DIAP, por isso que eu digo que é um milagre, a equipe toda do DIAP é composta pelo Toninho e mais 4 ou 5 pessoas, né? O André, o Alisson, a própria Iva, que faz a parte administrativa também, o nosso companheiro lá, que tem um nome muito bonito chamado Nuremberg. Então, esse pessoal todo faz um acompanhamento diário no DIAP, procura fazer o levantamento dos projetos, auxilia os gabinetes, as assessorias dos deputados na redação dos projetos e transmite todo esse levantamento para as entidades sindicais. E depois, de acordo com o que as entidades sindicais indicam, fazem a pressão positiva em cima dos deputados e senadores, que é aí que eu disse que ela faz o lobby efetivo sobre os parlamentares no Congresso Nacional. E Celso, um resultado desse acompanhamento do DIAP, desse levantamento aí quase que infinito de informações, são as famosas publicações do DIAP. Queria que você até ficasse à vontade para destacar alguma que você considere emblemática, mas eu gostaria também de destacar que é a famosa Quem Foi Quem na Constituinte de 1988. Por quê? Era um momento de grande virada para o nosso país, um momento aí de normatização assim da nossa vida em sociedade depois da ditadura, e o DIAP estava lá presente. O que foi essa publicação? Então, Fábio, o DIAP ele foi constituído em 1983 na reabertura democrática e começou a atuar de maneira muito efetiva na reforma da Constituição, na famosa Constituinte. E o projeto número 1 do DIAP é o de estabilidade. Então, a base de lançamento do DIAP, de fundação do DIAP, foi retornar a um período de relações de trabalho onde existisse a estabilidade do empregado, que nos foi retirado na ditadura em 1967. Foi trocado mal e porcamente pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O resultado dessa primeira pressão do DIAP, coordenada pelo DIAP com os deputados, os constituintes congressistas, foi o fato de que já passou a ter uma multa, né, uma indenização de 10% do Fundo de Garantia naquele momento, mas foi a troca possível que se pôde fazer naquele momento. Agora, inclusive, já essa indenização aumentou para 40%. Bom, cunhou-se, então, a ideia de estabelecer para o cidadão brasileiro como os seus representantes votaram na Constituinte.
E aí, então, com inspiração do próprio Sérgio Gomes, o Serjão, e o João Guilherme Vargas Neto, que é assessor sindical e que naquele momento eles dirigiam a Oboré, que é uma entidade de assessoria sindical, foi elaborado um levantamento das principais questões que estavam envolvidas na constituição dos principais projetos em relação ao interesse dos trabalhadores e como os deputados votaram naquelas questões. Então, elaborou-se uma espécie de cartilha com 10 projetos de mais importância de interesse dos trabalhadores e checou-se como os deputados votaram. E aí esses deputados receberam nota de acordo com o seu voto na Constituinte. E junto com isso havia uma espécie de um mini currículo do congressista, do constituinte, de como ele se comportou. Tudo isso gerou o famoso livro Quem Foi Quem na Constituinte, porque aí conseguiu-se então ter a noção exata do que aconteceu naquela ocasião de grande importância para esse país. Esta e outras publicações encontramos no site do DIAP? Sim, todas as publicações estão no site do DIAP, em mídia digital, mas também nós temos todas as publicações em mídia impressa. Aliás, esse é um dos segredos da sobrevivência econômica do DIAP. Eu já disse para o Toninho que qualquer dia ele vai ser indicado para a Academia Brasileira de Letras, porque eu já vi gente escrever bastante, mas como o Toninho está difícil. Só ele e o Chalita que escreve tanto assim. Então, a equipe do DIAP, comandada pelo Toninho, elaborou algumas cartilhas que são de extrema importância para os cidadãos, como você disse no começo, para o movimento sindical e para o cidadão em geral. Todo início de ano, o DIAP elabora uma agenda do Congresso Nacional, onde tem os telefones, todos os contatos dos deputados e senadores, o gabinete, quem são os presidentes de comissão, quais são os componentes dessas comissões, etc. Além disso, tem algumas publicações que mostram para o cidadão, e elas estão sendo muito utilizadas, por exemplo, no ensino universitário, inclusive, nas faculdades. Na própria escola que eu leciono, a Fundação Getúlio Vargas, os professores de ciência política utilizam as publicações do DIAP, porque essas publicações dão indicações de como funciona todo este emaranhado de leis do Congresso Nacional. Então, o Toninho publicou um livro muito interessante que se chama Por Dentro do Processo Decisório. Então ele mostra como é que são todos os caminhos até chegar à edição de uma lei. E fora outras publicações que são de extrema importância. Estamos aqui chegando ao final da entrevista, mas eu gostaria de perguntar um último tópico para o Celso Napolitano, mas quebrar um pouquinho as barreiras do DIAP e abranger a pergunta para o movimento sindical, que é a seguinte: você é professor e milita aí nos sindicatos professores, é presidente da Federação dos Professores aqui do estado de São Paulo. Na sua opinião, como dirigente sindical, como militante dos trabalhadores, a sociedade hoje reconhece a importância do movimento sindical cada vez mais? E eu explico, quando você fala de direitos do engenheiro, você está falando do sujeito que está construindo a sua casa. Quando você fala de melhor remuneração para os professores, qualidade de vida, você está falando da pessoa que constrói os primeiros valores do seu filho e vai fazer isso durante toda a vida. Quer dizer, o mundo sindical é para a sociedade um mundo à parte, eles ou cada vez mais nós estamos integrados, nós, movimento sindical, à vida das pessoas e unindo-se aí numa sociedade civil organizada. Qual que é a sua opinião dessa interação, que é uma interação que o DIAP faz? Em todas as pesquisas que se faz a respeito da confiabilidade da população em relação a algumas instituições, etc., o movimento sindical sempre é muito bem posicionado.
Então, existe essa percepção, na minha opinião, existe essa percepção da população em geral, da importância que o movimento sindical tem em relação à própria vida das pessoas, à vida dos trabalhadores e para resguardar o direito dos trabalhadores. Agora, é importante também que se ressalte, na minha opinião, que existe toda uma campanha da grande imprensa, da mídia, para deturpar e para penalizar as questões que são levantadas pelo movimento sindical. Existe aí um grande problema entre a questão corporativa e os interesses gerais da sociedade, que a mídia procura fazer, a mídia impressa, ou principalmente a grande imprensa, em termos até televisivos, radiofônicos, etc., costuma apresentar de uma forma como se esse corporativismo fosse contra os interesses gerais da sociedade. E, na verdade, é o contrário, né? Quer dizer, esse corporativismo, em alguns setores, quando juntados, vão fazer com que a sociedade tenha melhores condições de trabalho e tenha a possibilidade de realizar melhor o seu trabalho. Como você muito bem acabou de dizer, quer dizer, se o engenheiro tem boas condições de trabalho, ele vai construir boas casas. E ele vai ter condições, inclusive, de alertar para alguns materiais que não estão sendo muito bem escolhidos, etc. Se os professores também tiverem boas condições de trabalho, eles poderão formar pessoas de excelente nível. E assim em todas as profissões. Se fizer a junção de todas essas questões corporativistas, no bloco você vai ter uma melhor sociedade. A sociedade em geral tem uma percepção disso, mas em fatos isolados, infelizmente, o setor de comunicação procura desmerecer esse trabalho. Celso Napolitano, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro, viu? Eu que agradeço e estou sempre à disposição e quero parabenizar o Sindicato dos Engenheiros e você, Fábio, pelo excelente trabalho que estão fazendo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Esta edição não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento e, claro, do movimento sindical. A reportagem da semana fala sobre saneamento básico no Brasil. O que nós temos no saneamento com melhor funcionamento são companhias estaduais em estados exatamente do Sudeste e Sul, que são mais bem geridas, são mais equilibradas economicamente, têm um padrão de serviços, alguns muito bons, outros bons ou razoáveis. E temos municípios com serviços municipais autônomos, companhias ou serviços autárquicos, municípios de médio a grande porte, que também têm condição de serviços muito bons. São o que nós temos de melhor. E outras companhias estaduais em estados exatamente mais do Nordeste e Norte, a grande maioria, ao longo do tempo ficou uma situação econômica desequilibrada, hoje tem dificuldade em tomar novos empréstimos e expandir os seus serviços. Os municípios operados pela Sabesp, você tem 100% de abastecimento de água, você tem 99% de atendimento com coleta de esgoto e você tem aproximadamente hoje já quase 80%, 76%, 77% de esgoto tratado. Estudo divulgado em 2014 aponta que o Brasil ocupa a posição 112 entre 200 países quando o assunto é desenvolvimento do saneamento básico. Na última década, o acesso de moradias à coleta de esgoto aumentou 4,1%. A região norte foi a que apresentou melhor evolução. Tal crescimento foi puxado principalmente pelo estado de Tocantins, que conseguiu ampliar o atendimento em quase 21%. As regiões sul e sudeste continuam com os melhores serviços. O que nós precisamos, primeiro, é que os nossos
os nossos dirigentes, né, assumam realmente essa necessidade, ponham como uma prioridade para a sua gestão e disponham de verbas necessárias para que se possa fazer o saneamento básico. O que falta realmente é dinheiro. Precisa de muito dinheiro para se fazer a universalização do saneamento no Brasil. O progresso do saneamento básico garante menor mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida de toda a população e também redução de diversos tipos de doenças, dentre elas as infecções gastrointestinais. Existe até estudos aí internacionais mostrando que para cada dólar que você investe em saneamento, você consegue economizar $4 na saúde, né? Um dos avanços brasileiros é a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB. O PlanSAB vem cumprir essa função de planejamento, é uma coisa muito importante. Ele propõe os objetivos, metas, estrutura o planejamento nesse setor. É um grande avanço nesse sentido. Por outro lado, há dificuldades de implementação. Nós temos tido dificuldade em implementar os investimentos físicos e talvez até mais importante, as chamadas ações estruturantes, que são ações de desenvolvimento tecnológico e de gestão. Se desenvolvimento tecnológico e gestão são caminhos, o engenheiro passa a ter maior importância na universalização do saneamento básico. O saneamento básico depende exclusivamente, realmente, da engenharia. Tudo que você faz lá é engenharia, o planejamento, a construção, os projetos, tudo são obras de engenharia, é engenharia. Além do desafio estrutural, há também a necessidade de se engajar a população para conscientizar-se sobre o uso racional dos recursos hídricos. A água é um bem econômico, de valor muito alto, de custo de produção cada vez mais elevado e escassa no mundo inteiro. E no nosso país, embora a água seja mais disponível do que na média do mundo, também não é a distribuição dessa disponibilidade não é homogênea. E as pessoas ainda não têm a compreensão do elevado custo que a água tem, da importância que ela tem, do modo como ela tem que ser tratada, né? Então, acho que é uma questão para toda a sociedade organizada em geral, né, precisa tratar dessa questão. Para saber mais a respeito do saneamento básico no Brasil, acesse o nosso portal na internet.